Atualmente, se você não pensa na cartilha das pessoas, como elas querem que você pense, você de um amigo você pode se tornar um inimigo. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Isso aconteceu com Paulo, apóstolo, depois da sua conversão. Paulo era amigo dos judeus, daqueles que perseguiam aqueles que eram do caminho, que era a igreja que estava nascendo, e ele era um perseguidor da igreja. Ele era alguém que identificava aqueles que pregavam a Jesus Cristo, os prendiam e muitas vezes os torturavam. Paulo consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E quando Paulo se converte, ele cai diante do Senhor, o Senhor tem uma transformação na vida de Paulo. Então Paulo, depois da sua conversão, ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a pregar sobre Jesus Cristo, que de fato Jesus Cristo era o Deus prometido, era aquele que traria a redenção, aquele que traria a restauração. O problema é que aqueles que eram os amigos de antigamente começaram a falar assim, olha, Paulo está meio estranho. Essa pregação não é a pregação de Paulo antigo. Agora ele está virando uma ameaça. Então, aquelas pessoas que antes eram os amigos de Paulo, agora se tornam inimigos e tentam tirar a vida de Paulo. E aí agora, aqueles que eram os inimigos de Paulo, que eram aquelas pessoas do caminho, tinham se tornado amigos, tinham se tornado discípulos de Paulo. E aí eles, sabendo da armação dos agora inimigos, faz com que Paulo desça a muralha da cidade por meio de um cesto, para que Paulo escapasse da perseguição. É interessante porque isso se repete nos dias de hoje. Se você não pensa como as pessoas gostariam que você pensasse, você se torna um inimigo. Você se torna alguém a qual as pessoas vão destilar o ódio. Por isso que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é aquele que nos transforma, é aquele que forma o nosso caráter. É aquele que faz com que a gente promova um sentimento de pacificação e perdão. E só o Evangelho pode fazer isso. Enquanto muitas pessoas, seja nas mídias sociais ou em outros lugares, destilam o ódio, o Evangelho promove o amor. Por isso, minha oração por mim e por você é que possamos ser pessoas da graça de Deus, do amor, da reconciliação e da pacificação, o que é urgente no nosso tempo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.